O livro se chama O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Quando você abriu este livro, talvez não tenha percebido imediatamente o que ele realmente propõe. Não é apenas um livro de pensamento positivo. Não é apenas um livro sobre fé, muito menos um manual de frases bonitas para repetir. O que Joseph Murphy faz aqui é algo muito mais profundo. Ele nos convida a compreender como a mente humana funciona, como ela cria a realidade que vivemos e, principalmente, como a maior parte das pessoas vive sem jamais usar conscientemente o poder mais forte que possui. Ao longo de décadas, o autor observou homens e mulheres de todas as classes sociais, religiões e culturas. Pessoas simples, empresários, cientistas, religiosos, doentes, saudáveis, fracassados e bem-sucedidos. E ao observar essas vidas, ele percebeu um padrão invisível. Um padrão que não estava nas circunstâncias externas, mas no modo como essas pessoas pensavam, sentiam e acreditavam interiormente. Talvez você já tenha se perguntado por que algumas pessoas prosperam com facilidade, enquanto outras parecem lutar a vida inteira. Por que algumas se curam, enquanto outras não? Por que algumas vivem em paz, mesmo enfrentando dificuldades, e outras vivem atormentadas, mesmo quando tudo parece bem? Joseph Murphy afirma que a resposta não está fora, está dentro, está no subconsciente. Ao longo desta aula, você vai perceber que o subconsciente não é algo místico no sentido fantasioso da palavra. Ele é uma função real da mente. Ele trabalha o tempo todo. Não dorme, não discute, não questiona. Apenas executa aquilo que foi impresso nele. E aqui está o ponto central. O subconsciente aceita como verdadeiro tudo aquilo que a mente consciente acredita com emoção, repetição e convicção. Ele transforma pensamentos em experiências, ideias em acontecimentos, estados mentais em realidades concretas. Se você ficar comigo até o final, você vai compreender por que muitas pessoas rezam e não obtêm resposta. Porque algumas afirmações parecem funcionar e outras não. Porque o medo se repete. Porque certos padrões insistem em voltar. E, acima de tudo, como começar a cooperar conscientemente com esse poder interior, em vez de lutar contra ele. Mas antes de continuarmos, se inscreva no canal, curta e compartilhe este vídeo, para que o YouTube possa entregar esse conhecimento para cada vez mais pessoas como você. Capítulo 1. A Casa do Tesouro que há dentro de você. Quando Joseph Murphy inicia este capítulo, ele não começa falando de técnica. Ele começa mexendo na visão que a pessoa tem de si mesma. Ele afirma algo que à primeira vista parece simples, mas que muda completamente a maneira como alguém se posiciona diante da vida. Há riquezas infinitas dentro de você. Não se trata apenas de dinheiro. Ele está falando de inteligência, de capacidade de criar soluções, de saúde, de força emocional, de intuição, de criatividade. Tudo isso já existe dentro do ser humano, mas permanece inacessível para a maioria das pessoas porque elas nunca aprenderam a olhar para dentro. O autor usa uma metáfora muito clara. Dentro de cada pessoa existe uma mina de ouro, só que muita gente passa a vida inteira mendigando do lado de fora, sem jamais escavar esse terreno interno. Vive reagindo às circunstâncias, ao acaso, à opinião dos outros, sem perceber que existe um centro de comando interior. Ele explica que muitas pessoas vivem como se estivessem adormecidas. Elas acordam, trabalham, se preocupam, dormem, mas nunca despertam para o potencial que carregam. Vivem com medo, com dúvidas, com pensamentos de limitação, e esse estado mental acaba se refletindo em toda a vida. Aqui Murphy faz uma distinção fundamental entre dois tipos de pessoas. Ele chama uma de magnetizada e outra de desmagnetizada. A pessoa magnetizada é aquela que acredita internamente que nasceu para vencer. Ela não é isenta de problemas, mas possui uma convicção interior de que pode aprender, crescer, resolver, avançar. Já a pessoa desmagnetizada vive dominada pelo medo. Quando surge uma oportunidade, ela imediatamente pensa: e se der errado? E se eu perder? E se rirem de mim? Repare como isso aparece na vida real. Quantas pessoas desistem antes mesmo de tentar? Quantas sabotam a si mesmas não por falta de capacidade, mas por excesso de medo? Murphy afirma que esse medo não vem das circunstâncias, mas da programação mental. Então ele introduz o que chama de o maior segredo de todas as épocas.
Ele faz uma pergunta provocadora. Seria esse o segredo à energia atômica, às grandes descobertas científicas? Não. Para ele, o maior segredo é o poder do subconsciente. E aqui é importante entender, o subconsciente não é algo distante ou místico, ele é uma função real da mente humana. Ele está sempre ativo, mesmo quando você dorme, ele continua trabalhando. Ele governa o corpo, as emoções, os hábitos e silenciosamente molda as experiências que você vive. Murphy deixa claro que você não precisa adquirir esse poder, você já o possui. O problema é que ninguém ensina como utilizá-lo. As pessoas aprendem a trabalhar, a estudar, a competir, mas não aprendem a dirigir a própria mente. Ele afirma que nas profundezas do subconsciente existe uma sabedoria infinita, uma inteligência que sabe como resolver problemas, criar caminhos e reorganizar a vida. Muitas vezes, uma ideia surge de repente, uma solução aparece de forma inesperada, uma resposta vem quando a mente consciente já desistiu. Isso é o subconsciente em ação. Perceba como isso acontece no dia a dia. Quantas vezes você já teve uma solução do nada? Quantas vezes algo se encaixou sem esforço racional? Murphy explica que isso ocorre quando o subconsciente encontra espaço para agir. Mas aqui entra um ponto decisivo. O subconsciente responde ao que você imprime nele. Ele não questiona, ele não julga, ele aceita. Por isso, pensamentos habituais se tornam padrões de vida. Se uma pessoa alimenta constantemente pensamentos de escassez, medo e incapacidade, o subconsciente transforma isso em experiências coerentes com esses pensamentos, não por punição, mas por fidelidade. O autor afirma algo muito forte. Cada problema já contém uma solução dentro do subconsciente, mas para acessá-la, é preciso mudar a forma de pensar. Não adianta tentar mudar apenas o exterior, é preciso mudar a causa interior. Murphy reforça que o mundo invisível da mente é mais poderoso que o mundo visível. Aquilo que não se vê, pensamentos, crenças, sentimentos, cria aquilo que se vê, circunstâncias, resultados, acontecimentos. Por isso, ele convida o leitor a assumir uma nova postura, deixar de se ver como vítima das circunstâncias e passar a se reconhecer como alguém que possui um centro de poder interior. Ele afirma que esse é um direito natural do ser humano, não é privilégio de alguns, todos possuem esse tesouro. A diferença está em quem aprende a acessá-lo. E o capítulo termina com uma ideia-chave que deve ser guardada. Olhe para dentro, em busca da resposta que o seu coração procura. A solução não está fora, o poder não está fora, a fonte está dentro. Capítulo 2. Como trabalha a sua mente? Neste capítulo, Joseph Murphy faz algo essencial antes de ensinar qualquer técnica prática. Ele ensina como a mente funciona. Porque, segundo ele, ninguém pode usar corretamente um poder que não compreende. Ele começa afirmando algo simples, mas decisivo. Você possui uma única mente, porém essa mente atua em dois níveis diferentes. Não são duas mentes separadas, mas duas funções distintas de uma mesma mente. Uma é consciente, a outra é subconsciente. A mente consciente é aquela com a qual você pensa agora. É a mente que analisa, compara, escolhe, decide. É ela que lê um livro, que faz planos, que decide levantar ou sentar, aceitar ou rejeitar uma ideia. Já o subconsciente é a mente que sente, registra, executa e cria hábitos. Ele não decide se algo é bom ou ruim, ele apenas aceita aquilo que foi impresso nele como verdadeiro. Murphy deixa isso muito claro. O que você pensa habitualmente com a mente consciente é absorvido pelo subconsciente. E uma vez absorvido, começa a se manifestar na forma de experiências. Aqui ele afirma uma lei fundamental do livro inteiro. Se você pensa coisas boas, acontecem coisas boas. Se você pensa negativas, acontecem coisas negativas. Não como punição moral, mas como o funcionamento natural da mente. O ponto central é este. O subconsciente, ao aceitar uma ideia, começa imediatamente a executá-la. Ele utiliza todo o conhecimento acumulado ao longo da sua vida, toda a energia vital disponível e todos os caminhos possíveis para tornar real aquilo que foi aceito internamente. Às vezes a resposta vem rápido, outras vezes leva dias, semanas ou meses. Mas o subconsciente está sempre trabalhando. Murphy explica que o subconsciente funciona igualmente para ideias boas e ruins. Essa é uma verdade delicada. O mesmo poder que pode gerar saúde, paz e prosperidade pode também gerar medo, doença e fracasso, se for usado de forma inconsciente. Por isso ele insiste, quando os pensamentos habituais são harmoniosos, a consequência natural é uma vida harmoniosa. Quando são destrutivas, a consequência também será destrutiva. Aqui ele aprofunda a diferença entre as duas funções da mente. A mente consciente escolhe. Ela decide que livro ler, que caminho seguir, com quem conviver. Já o subconsciente mantém o coração batendo, o sangue circulando, os órgãos funcionando, sem que você precise pensar nisso. O subconsciente aceita aquilo que a mente consciente acredita com convicção. Ele não argumenta, não compara, não discute. Ele age como a terra que aceita qualquer semente. Murphy usa exatamente essa metáfora. O subconsciente é como o solo. Se você planta sementes boas, colherá frutos bons. Se plantar sementes ruins, colherá frutos ruins. O solo não escolhe, ele apenas produz. Por isso, pensamentos negativos repetidos não são inofensivos, eles são sementes, e sementes, cedo ou tarde, germinam. Aqui ele traz experiências da psicologia e da hipnose para reforçar esse ponto.
Pessoas em estado hipnótico aceitam sugestões absurdas como se fossem verdadeiras, agem como aquilo que lhes foi sugerido. Isso mostra o quanto o subconsciente é literal. Se alguém aceita mentalmente uma ideia falsa como verdadeira, o subconsciente não tem como saber que ela é falsa. Ele passa a agir como se fosse real. Isso explica por que crenças erradas produzem efeitos reais. Uma pessoa pode acreditar que sempre adoece no inverno, outra acredita que falar em público é perigoso, outra acredita que dinheiro é algo sujo. O subconsciente aceita essas crenças e organiza a vida de acordo com elas. Murphy diferencia ainda os termos mente objetiva e mente subjetiva. A mente objetiva é aquela que opera através dos 5 sentidos. Ela observa, analisa o mundo externo, aprende pela experiência. A mente subjetiva ou subconsciente aprende por intuição. Ela é o depósito da memória, das emoções e das impressões profundas. Quando a mente objetiva se aquieta, no sono, no relaxamento, na oração, a mente subjetiva se manifesta com mais clareza. Por isso, muitas soluções surgem quando a pessoa para de forçar. Aqui o autor toca num ponto que ele considera fundamental para a oração eficaz. O subconsciente não raciocina. Portanto, se você transmite a ele uma ideia errada, ele não vai corrigi-la, ele vai executá-la. O caminho para corrigir ideias erradas não é discutir com o subconsciente, mas substituir as impressões antigas por novas ideias construtivas, repetidas com constância e sentimento. Ele afirma que o subconsciente é a sede do hábito, por isso pensamentos repetidos criam padrões automáticos de comportamento. Medos, inseguranças, reações emocionais e até sintomas físicos podem se tornar hábitos subconscientes. Mas a boa notícia é que hábitos podem ser substituídos. Quando uma nova ideia é repetida com persistência, ela começa a ocupar o lugar da antiga. Murphy destaca o poder da sugestão. A mente consciente funciona como uma sentinela. Ela decide o que entra no subconsciente. Sugestões só têm poder quando são aceitas. Por isso, 2 pessoas podem ouvir a mesma coisa e reagir de maneira diferente. Tudo depende do que já está impresso no subconsciente de cada uma. Uma sugestão negativa só funciona quando encontra terreno fértil, ou seja, quando se conecta a um medo ou crença já existente. Ele deixa claro, uma sugestão não tem poder próprio, ela só passa a ter poder quando você a aceita como verdadeira. Por isso, aprender a observar os próprios pensamentos é fundamental, não para lutar contra eles, mas para escolher conscientemente o que será alimentado. Este capítulo nos ensina algo essencial. Você não é vítima da mente, você é o jardineiro. Você pode aprender a escolher melhor as sementes que planta. Capítulo 3. O poder de operar milagres do seu subconsciente. Neste capítulo, Joseph Murphy aprofunda algo que ele já vinha preparando desde o início do livro: a compreensão de que o subconsciente não é apenas um depósito de ideias, mas um poder ativo, criador e organizador da vida. Ele começa afirmando que o subconsciente é, na prática, o livro da sua vida. Tudo o que você vive hoje foi, em algum momento, escrito nele. Pensamentos repetidos, emoções cultivadas, crenças aceitas. Tudo isso foi sendo registrado silenciosamente, página por página, até se transformar em experiência concreta. Aqui é importante parar e refletir com calma. Muitas pessoas acreditam que suas vidas são resultado de sorte, azar ou circunstâncias externas. Murphy afirma exatamente o contrário. As circunstâncias são efeitos, não causas. A causa está sempre no mundo interior. Ele reforça um princípio que se repete ao longo da obra: o que se imprime no subconsciente acaba se expressando. Não importa se a pessoa se lembra conscientemente de quando aceitou aquela ideia. Se ela foi aceita em algum momento com emoção suficiente, ela está operando. O autor relata casos de curas físicas aparentemente inexplicáveis, como doenças de pele, problemas nervosos e condições consideradas incuráveis. Em todos esses casos, o fator comum não foi o medicamento em si, mas a aceitação mental da ideia de cura. Murphy não nega a medicina, pelo contrário, ele afirma que o médico trata, mas quem cura é o princípio vital que atua através do subconsciente. O corpo é governado por uma inteligência interna que sabe como regenerar tecidos, equilibrar funções e restaurar a ordem. Ele afirma algo muito forte: o subconsciente controla todas as funções do corpo. Você não precisa lembrar seu coração de bater, não precisa ordenar conscientemente que o fígado funcione. Existe uma inteligência automática que mantém tudo isso em operação. E aqui surge uma pergunta decisiva: se essa inteligência construiu o corpo, por que não poderia restaurá-lo? O problema, segundo Murphy, não está na ausência de poder curativo, mas na interferência da mente consciente. Medo, ansiedade, dúvida e imagens negativas bloqueiam o fluxo natural desse princípio vital. Quando uma pessoa vive constantemente pensando na doença, falando sobre ela, temendo-a, ela reforça mentalmente a condição que deseja eliminar. O subconsciente, fiel, responde à imagem dominante, não ao desejo superficial de melhora. Murphy ensina que para fazer o subconsciente trabalhar a nosso favor, é preciso transmitir a ele uma ideia clara de saúde, acompanhada de sentimento de aceitação. Não se trata de lutar contra a doença, mas de substituir a imagem. Ele sugere que a pessoa visualize a si mesma saudável, ativa, em paz, não como algo distante, mas como uma realidade presente. O subconsciente não trabalha com o futuro, ele trabalha com o que é aceito como verdadeiro agora.
Um ponto muito importante neste capítulo é a noção de que o subconsciente não distingue realidade externa de realidade imaginada, desde que a imaginação seja acompanhada de emoção. Para ele, a imagem mental é tão real quanto um acontecimento físico. Por isso, pensamentos de medo podem provocar reações físicas reais, sudorese, taquicardia, tensão muscular. Da mesma forma, pensamentos de calma e segurança podem produzir relaxamento e bem-estar. Murphy explica que o subconsciente responde melhor quando a mente consciente entra em um estado de tranquilidade. Forçar resultados gera tensão, e tensão é resistência. Ele insiste que o caminho não é o esforço excessivo, mas a aceitação serena. Quando a pessoa aceita internamente a ideia de saúde, o subconsciente começa a reorganizar o corpo de acordo com essa nova ordem. Neste capítulo, ele deixa claro que o poder de operar milagres não é algo extraordinário reservado a poucos, é a forma natural de funcionamento da mente quando não é sabotada por crenças negativas. O milagre, segundo Murphy, não é violar leis naturais, mas ativar corretamente uma lei que sempre esteve em operação. Ele encerra o capítulo reforçando que o subconsciente está sempre disposto a cooperar. Ele nunca falha. O que falha é a comunicação. Quando a mensagem é clara, simples e coerente, a resposta vem. A pergunta que fica para o ouvinte é direta. Que imagens você tem enviado ao seu subconsciente? Imagens de medo ou de confiança? De doença ou de vitalidade? De limitação ou de possibilidade? Porque o subconsciente não escolhe, ele responde. Capítulo 4. Curas mentais nos tempos antigos. Neste capítulo, Joseph Murphy faz algo muito importante para a compreensão do livro como um todo. Ele mostra que o poder do subconsciente não é uma descoberta moderna, nem pertence a uma religião específica, nem depende de época ou cultura. Ele começa afirmando que aquilo que hoje chamamos de cura mental já era utilizado há milhares de anos. Muito antes da psicologia, da medicina moderna ou da neurociência, o ser humano já percebia que a mente exerce influência direta sobre o corpo. Murphy recorre a relatos da Bíblia, de santuários antigos, de tradições espirituais diversas e de registros históricos, para mostrar que, em todas as épocas, as curas aconteciam quando a pessoa acreditava profundamente que poderia ser curada. Aqui ele faz uma distinção essencial. Não é o lugar que cura, não é o ritual em si, não é o sacerdote ou o método específico. O que cura é o estado mental do indivíduo, ou seja, a aceitação subjetiva da ideia de cura. Ele afirma que muitos milagres atribuídos a objetos sagrados, águas especiais ou locais específicos aconteceram porque esses elementos ajudaram a pessoa a relaxar a mente consciente e a aceitar a ideia de saúde no subconsciente. O princípio, segundo Murphy, sempre foi o mesmo. Quando a mente consciente para de resistir e o subconsciente aceita a ideia de cura, o corpo responde. Ele mostra que pessoas de religiões completamente diferentes eram curadas em seus próprios templos, cada uma de acordo com sua crença. Isso prova que não é a doutrina que opera a cura, mas a fé subjetiva, isto é, aquilo que a pessoa aceita internamente como verdadeiro. Murphy cita estudiosos como Paracelsus, que já afirmava que a fé do paciente é o fator decisivo em qualquer tratamento. Ele também menciona experiências científicas mais recentes, que demonstraram como sugestões mentais podem produzir efeitos físicos reais, como bolhas na pele ou reações orgânicas intensas. Esses exemplos deixam claro algo muito importante. O corpo obedece à mente subconsciente. Ele reage às imagens e ideias aceitas internamente, mesmo quando essas ideias não correspondem a uma realidade objetiva. Aqui o autor faz um alerta sutil. Se sugestões positivas podem produzir cura, sugestões negativas também podem produzir doença. Medos constantes, crenças de fragilidade, expectativas de sofrimento podem se transformar em sintomas reais. Por isso, ele insiste que a cura não depende de forçar o corpo, mas de restaurar a harmonia mental. Quando a mente entra em paz, o corpo segue naturalmente. Murphy reforça que existe um princípio universal de cura, que opera em todos os seres humanos, independentemente de cultura, religião ou nível intelectual. Esse princípio é a inteligência subconsciente que mantém a vida. Quando essa inteligência é liberada de conflitos internos, ela age espontaneamente. O corpo tende à saúde. A doença, segundo ele, é uma condição anormal, sustentada por pensamentos, emoções ou medos persistentes. Este capítulo ajuda o leitor a abandonar a ideia de que a cura depende de algo externo e raro. Ele mostra que o poder sempre esteve disponível, mas era ativado por meio de símbolos, rituais e crenças que facilitavam a aceitação interna. A mensagem central aqui é clara. Não é o método que cura, é a mente que aceita. O método apenas serve como ponte. Murphy encerra reforçando que compreender esse princípio liberta a pessoa da dependência excessiva de fatores externos. Ao entender como a mente funciona, ela pode cooperar conscientemente com o processo de cura. Capítulo 5. Curas mentais nos tempos modernos. Depois de mostrar que as curas mentais sempre existiram ao longo da história, Joseph Murphy faz algo muito importante neste capítulo.
Ele aproxima esse conhecimento da mentalidade moderna, mostrando que o princípio continua o mesmo, apenas com uma linguagem diferente. Ele começa afirmando que, apesar das inúmeras teorias, métodos e nomes diferentes, existe apenas um único processo de cura. Não importa se a pessoa chama isso de fé, sugestão, oração, terapia mental ou autossugestão. O mecanismo interno é sempre o mesmo. A mente subconsciente responde àquilo que foi aceito como verdadeiro. Aqui Murphy introduz com mais clareza o conceito da lei da fé. Mas ele deixa muito claro que fé, neste contexto, não significa crença religiosa específica. Fé é simplesmente aceitação mental. É aquilo que a pessoa sente como verdadeiro no fundo de si. Por isso, duas pessoas podem usar métodos completamente diferentes e obter resultados semelhantes. Uma reza, outra visualiza, outra repete afirmações, outra confia no médico. Se em qualquer um desses casos a mente subconsciente aceita a ideia de cura, o corpo responde. Murphy explica que muitas pessoas não obtêm resultados porque há um conflito interno. Elas dizem que acreditam, mas internamente duvidam. Elas desejam a cura, mas imaginam a doença. E nesse conflito, a imaginação geralmente vence o desejo. Aqui ele introduz um ponto essencial. A terapia da oração é a função combinada da mente consciente e da mente subconsciente, dirigida cientificamente. Isso significa que não basta repetir palavras mecanicamente, é preciso compreender o que se está fazendo. A mente consciente escolhe a ideia, a mente subconsciente a executa. Quando as duas trabalham em harmonia, o resultado é natural. Murphy também explica o que muitas pessoas chamam de cura pela fé. Ele afirma que a fé, nesse sentido, não é algo que faz milagres cegamente. Ela funciona porque remove a dúvida, a resistência e o medo, permitindo que o subconsciente atue livremente. Ele faz uma distinção importante entre fé objetiva e fé subjetiva. A fé subjetiva é aquela que atua quando a pessoa sente internamente que algo é verdade, mesmo que não consiga explicar racionalmente. É essa fé subjetiva que move o subconsciente. Não adianta a pessoa dizer que acredita, se emocionalmente ela está em conflito. Murphy observa que muitas pessoas dizem, eu acredito mais, e esse mais revela a resistência interna. O subconsciente não responde à parte verbal, mas à parte emocional. Por isso ele insiste que o caminho não é forçar a crença, mas induzir um estado mental de aceitação tranquila. Quando a mente se aquieta, a ideia penetra com mais facilidade. Outro ponto importante deste capítulo é que Murphy mostra que o subconsciente não reage ao desespero, mas à confiança. Pessoas que imploram, que se angustiam, que lutam internamente, estão na verdade reforçando a ideia de falta e de problema. Quando a pessoa aprende a relaxar mentalmente e aceitar a solução como já existente, o subconsciente começa a trabalhar de forma ordenada. Ele encerra o capítulo reforçando que o princípio da cura não é algo misterioso ou reservado a poucos. É uma lei mental, tão natural quanto qualquer lei da física. Quando compreendida e aplicada corretamente, ela produz resultados previsíveis. A mensagem final deste capítulo é clara. A mente subconsciente é sempre cooperativa. O que precisa ser ajustado não é o poder, mas a maneira como a pessoa se relaciona com ele. Capítulo 6. Técnicas práticas de curas mentais. Até aqui, Joseph Murphy explicou o que é o subconsciente, como ele funciona e por que ele é capaz de curar. Agora ele faz algo muito importante. Mostra como acessar esse poder de forma prática, no dia a dia, sem misticismo e sem complicação. Ele começa deixando algo muito claro. Não existe uma única técnica correta. Existem vários caminhos, porque as pessoas são diferentes. O que importa não é o método em si, mas o estado mental que o método produz. Todas as técnicas apresentadas neste capítulo têm um único objetivo: levar a mente consciente a um estado de tranquilidade, para que a ideia desejada seja aceita pelo subconsciente sem resistência. Murphy explica que o subconsciente aceita o esquema que lhe é apresentado. Ele não cria o plano, ele executa. Quem cria a ideia é a mente consciente. A técnica da transposição. A primeira técnica que ele apresenta é a chamada técnica de transposição. Ela consiste em transferir a atenção do problema para a solução, do medo para a confiança, da doença para a saúde. Em vez de ficar repetindo mentalmente, estou doente, a pessoa começa a afirmar com calma algo como:
Meu subconsciente está restaurando a harmonia do meu corpo agora. O importante aqui não é a frase em si, mas a mudança de foco. Quando a atenção sai do problema, o subconsciente deixa de receber a imagem negativa. Murphy insiste que aquilo em que você se concentra, cresce. Se a pessoa passa o dia inteiro falando da doença, pesquisando sintomas, temendo o futuro, ela está reforçando a imagem que deseja eliminar. A ciência e a arte da verdadeira oração. Aqui, Murphy redefine oração. Para ele, oração não é pedir desesperadamente. É afirmar com serenidade uma verdade desejada e aceitá-la interiormente. A verdadeira oração acontece quando a mente consciente formula uma ideia clara e a entrega ao subconsciente com confiança, sem ansiedade. Ele afirma algo muito importante. Orações tensas não funcionam bem. Orações calmas, confiantes e repetidas com sentimento profundo são as que realmente impressionam o subconsciente. A técnica da visualização. Murphy dedica atenção especial à visualização. Ele explica que o subconsciente pensa em imagens, não em palavras. Quando você cria uma imagem clara de si mesmo saudável, confiante, resolvido, essa imagem funciona como um molde para o subconsciente. Mas ele alerta, visualizar não é forçar, não é ver com esforço. É imaginar suavemente, como quem assiste a um filme interno. Por exemplo, uma pessoa que deseja saúde pode imaginar-se caminhando com disposição, respirando livremente, sentindo-se bem. O subconsciente aceita essa imagem como uma instrução. O método do cinema mental. Este método é uma extensão da visualização. Murphy sugere que a pessoa crie um pequeno filme mental, com começo, meio e fim, onde o problema já está resolvido. Esse filme deve ser curto, agradável e repetido com frequência, sempre com uma sensação de naturalidade, não de esforço. Quanto mais natural a cena parecer internamente, mais facilmente o subconsciente a aceita. A técnica de Balduin. Aqui, Murphy explica que afirmações curtas, simples e repetidas em estado de relaxamento profundo são extremamente eficazes. Ele recomenda que a pessoa repita a afirmação antes de dormir, quando a mente consciente está mais relaxada e o subconsciente mais receptivo. Por exemplo, estou em perfeita paz. Meu corpo está se restaurando. Tudo está se organizando harmoniosamente. Sem tentar convencer, apenas repetindo. A técnica do sono. Esta é uma das mais importantes do capítulo. Murphy afirma que o momento antes de dormir é o mais poderoso para impressionar o subconsciente. Quando a pessoa adormece com uma ideia clara e positiva, o subconsciente trabalha nela durante toda a noite. Ele recomenda que a pessoa nunca durma preocupada. Mesmo que o problema ainda não tenha sido resolvido, ela deve afirmar: meu subconsciente está cuidando disso agora. O sono, segundo Murphy, é uma forma natural de oração. A técnica do obrigado. Aqui, ele introduz a gratidão como método mental. A pessoa agradece como se o resultado já tivesse acontecido. Não é agradecer por educação, mas assumir internamente que a solução já está em andamento. A gratidão elimina o sentimento de falta, e onde não há falta, o subconsciente atua com mais liberdade. O método afirmativo e o método da argumentação. Murphy explica que algumas pessoas respondem melhor a afirmações simples, outras precisam convencer a mente consciente com argumentos lógicos. Nesse caso, a pessoa pode dizer a si mesma algo como: meu subconsciente controla todas as funções do meu corpo. Ele me criou, portanto ele pode restaurar a harmonia. Esses argumentos não são para o subconsciente, mas para acalmar a mente consciente, para que ela pare de resistir. O método absoluto e o método da ordem. Aqui, Murphy mostra que algumas pessoas alcançam melhores resultados quando assumem autoridade interior. Elas falam com firmeza, mas sem raiva, dizendo algo como: meu corpo está obedecendo à lei da harmonia agora. Ele alerta que isso não deve ser feito com tensão, mas com convicção tranquila. Joseph Murphy encerra este capítulo reforçando uma ideia central. O subconsciente sempre aceita aquilo que é transmitido com sentimento e repetição, desde que não haja conflito interno. Não é a técnica que opera um milagre, é a aceitação interior. As técnicas são apenas caminhos para chegar a esse estado. Capítulo 7. A tendência do subconsciente é para a vida. Neste capítulo, Joseph Murphy apresenta uma ideia central que sustenta todo o restante do livro. A tendência natural do subconsciente é sempre para a vida, para a harmonia e para a saúde. Nada no corpo humano foi projetado para adoecer. A doença, segundo ele, é uma condição anormal, resultado de interferências mentais, emocionais ou crenças negativas persistentes.
Ele começa explicando que o corpo é um reflexo direto do trabalho da mente. Aquilo que a mente aceita e sustenta acaba se estressando fisicamente. O subconsciente governa todas as funções vitais: circulação, digestão, respiração, regeneração celular, sem pedir permissão à mente consciente. Existe, segundo Murphy, uma inteligência interna que vela pelo corpo. Essa inteligência sabe exatamente como manter o equilíbrio. Quando ocorre um corte, o corpo cicatriza. Quando há uma infecção, ele mobiliza defesas. Isso acontece automaticamente. A pergunta que ele levanta é simples e profunda. Se essa inteligência é capaz de manter a vida todos os dias, por que não seria capaz de restaurar a saúde quando algo sai do eixo? Murphy afirma que o subconsciente trabalha permanentemente pelo bem comum do organismo. Ele não cria doença por vontade própria. A doença surge quando o fluxo natural da vida é interrompido por medo, culpa, ressentimento, ansiedade ou crenças errôneas profundamente arraigadas. Ele mostra como o ser humano interfere nesse princípio inato de harmonia. A interferência não é consciente na maioria das vezes. Ela acontece por meio de pensamentos repetidos, emoções reprimidas e estados mentais prolongados de tensão. Por exemplo, uma pessoa que vive em constante medo ativa no corpo um estado de alerta contínuo. Esse estado, quando prolongado, desgasta o organismo. O subconsciente obedece à ordem implícita: prepare-se para o perigo, mesmo quando não há perigo real. Murphy afirma algo muito importante: é normal ter saúde e vitalidade. O anormal é viver em desequilíbrio. A doença não é um castigo, mas um sinal de que algo interrompeu o fluxo natural da vida. Ele relata casos de curas impressionantes, como o do mal de pote, para reforçar que, quando a mente deixa de resistir e passa a cooperar, o subconsciente reorganiza o corpo. Aqui ele enfatiza novamente a fé, mas não como crença cega. Fé, para Murphy, é confiança no funcionamento correto da própria mente. É confiar que o subconsciente sabe o que está fazendo. Ele explica que muitas pessoas bloqueiam a cura porque acreditam mais no diagnóstico do que no poder interno de restauração. Não se trata de negar a realidade, mas de não absolutizar a condição atual. Quando a pessoa começa a afirmar internamente algo como "meu corpo está cooperando com a vida", ela começa a retirar a resistência mental. Murphy ensina que o subconsciente responde melhor à aceitação serena do que à luta. Quanto mais a pessoa briga com o corpo, mais tensão cria. Quando ela passa a confiar no princípio vital, o corpo responde com mais equilíbrio. Ele encerra o capítulo reforçando que o subconsciente nunca está contra você. Ele sempre trabalha a favor da vida. O que precisa ser corrigido não é o corpo, mas a forma como a mente tem sido utilizada. A reflexão que fica é poderosa. Quantas vezes você tem tratado seu corpo como inimigo, quando ele sempre tentou cooperar com você? Capítulo 8. Como obter os resultados que deseja. Neste capítulo, Joseph Murphy toca em um ponto que confunde muitas pessoas. Por que, mesmo desejando algo intensamente, elas não obtêm resultados? E a resposta que ele oferece é simples, mas desconfortável para a mente comum. Não é o desejo que move o subconsciente, é a imagem mental aceita. Ele começa afirmando algo que contraria o senso comum. Não é o esforço que produz resultados, mas o estado mental correto. Muitas pessoas acreditam que quanto mais força de vontade empregarem, melhores serão os resultados. Murphy afirma exatamente o oposto. Esforço excessivo geralmente produz tensão, e tensão gera resistência. O subconsciente não responde bem à pressão. Ele responde à tranquilidade confiante. Murphy ensina que o primeiro passo para obter qualquer resultado é fazer tudo tranquilamente. Isso significa abandonar o estado de ansiedade, urgência e desespero. Quando a pessoa age como se estivesse correndo atrás do resultado, ela está, na verdade, afirmando internamente que o resultado está ausente. E o subconsciente responde à ausência, não à esperança verbal. Aqui ele introduz um princípio fundamental: não suponha obstáculos. Muitas pessoas, antes mesmo de agir, já imaginam tudo o que pode dar errado. Elas dizem que querem algo, mas visualizam o fracasso. E nesse conflito, a imaginação vence o desejo. Murphy afirma que a imaginação é mais poderosa do que a força de vontade. A força de vontade pertence à mente consciente. A imaginação fala diretamente ao subconsciente. Por isso, quando desejo e imaginação entram em conflito, a imaginação sempre vence.
Ele explica que a imaginação disciplinada é capaz de operar verdadeiras mudanças. Não se trata de fantasiar sem critério, mas de formar imagens mentais coerentes com o resultado desejado, de forma calma e repetida. Murphy apresenta então as 3 etapas para o sucesso na oração, que podem ser aplicadas a qualquer objetivo da vida. Primeiro, a pessoa precisa saber exatamente o que deseja. Desejos vagos produzem resultados vagos. O subconsciente responde melhor a ideias claras. Segundo, ela deve afirmar mentalmente que a solução já existe, mesmo que ainda não seja visível. Não como mentira, mas como aceitação interna de que o princípio já está em ação. Terceiro, ela deve descansar mentalmente, deixando o subconsciente trabalhar. Isso significa não ficar voltando ao problema com ansiedade. Aqui, Murphy explica a chamada lei do esforço invertido. Quanto mais a pessoa tenta forçar algo, mais distante esse algo parece ficar. É como tentar dormir à força. Quanto mais se tenta, menos se consegue. Essa lei explica por que muitas pessoas obtêm exatamente o oposto daquilo que pedem. Elas pedem saúde, mas imaginam doença. Pedem prosperidade, mas sentem medo. Pedem paz, mas vivem em tensão. O subconsciente responde à imagem dominante, não às palavras. Por isso, Murphy afirma que o conflito entre desejo e imaginação deve ser conciliado. Quando a pessoa deseja algo, mas imagina o fracasso, ela precisa trabalhar a imaginação, não o desejo. Ele reforça que a mente aceita aquilo que é sentido como natural. Quanto mais natural a ideia parecer internamente, mais rápido o subconsciente a aceita. O capítulo termina com uma série de ideias que devem ser recordadas, mas a principal é esta: obter resultados não é questão de lutar, mas de alinhar pensamento, sentimento e imagem mental. A pergunta que fica para quem escuta é direta: você tem desejado algo ou tem imaginado o contrário? Capítulo 9. Como usar o poder do subconsciente para conquistar riqueza. Neste capítulo, Joseph Murphy começa desmontando uma ideia muito comum e muito limitadora, a de que riqueza depende apenas de fatores externos. Ele afirma logo no início que a riqueza está na mente. Antes de aparecer como dinheiro, ela aparece como estado mental. Aqui é importante entender o que ele quer dizer. Murphy não afirma que dinheiro surge do nada, nem que basta pensar para enriquecer. O que ele afirma é que o modo como a pessoa pensa sobre dinheiro determina a forma como ele flui ou não em sua vida. Ele explica que existem meios invisíveis de apoio que atuam constantemente. Ideias, intuições, oportunidades, encontros, decisões certas no momento certo. Tudo isso nasce no subconsciente. Mas se a mente consciente está cheia de medo, culpa ou ressentimento em relação ao dinheiro, essas oportunidades simplesmente não são percebidas ou são sabotadas. Murphy afirma que o método ideal para formar uma consciência de riqueza é sentir-se próspero por dentro antes de ver a prosperidade por fora. Isso não significa ignorar a realidade, mas deixar de se identificar com a escassez como se ela fosse permanente. Aqui ele toca num ponto delicado. Muitas pessoas fazem afirmações de riqueza e não obtêm resultado, porque existe um conflito mental profundo. Elas dizem, sou próspero, mas sentem medo, inveja, desconfiança ou culpa em relação ao dinheiro. O subconsciente não responde às palavras, responde ao sentimento dominante. Por isso, Murphy alerta, não assine cheques em branco para o subconsciente. Isso significa não fazer afirmações vagas, sem direção, sem clareza. O subconsciente trabalha melhor quando recebe ideias específicas e aceitáveis. Ele explica que o subconsciente dá juros integrais, ou seja, aquilo que você deposita nele cresce. Se você deposita pensamentos de escassez, eles se multiplicam. Se deposita pensamentos de abundância, eles também se expandem. Murphy relata casos de pessoas que diziam nada aconteceu, quando na verdade algo estava acontecendo, mas elas estavam tão presas à expectativa imediata que não perceberam os movimentos sutis que antecedem a mudança concreta. Ele reforça que a verdadeira fonte da riqueza não é o dinheiro em si, mas a capacidade mental de gerar valor, ideias e soluções. O dinheiro é apenas o efeito final. Um obstáculo comum à riqueza, segundo ele, é a tentativa constante de equilibrar o orçamento a partir do medo. Pessoas que vivem contando o pouco que têm reforçam mentalmente a ideia de limitação. Isso não significa ser irresponsável, mas não viver emocionalmente na escassez. Murphy afirma algo que chama a atenção: durma e fique rico.
Ele explica que quando a pessoa adormece com a sensação de segurança e provisão, o subconsciente continua trabalhando durante o sono, organizando ideias, caminhos e decisões futuras. Ele encerra o capítulo reforçando que a riqueza não é privilégio de poucos, é um fluxo natural quando a mente deixa de bloqueá-lo. A pergunta que fica é profunda. Quais sentimentos você associa ao dinheiro quando pensa nele? Capítulo 10. Seu direito de ser rico. Neste capítulo, Joseph Murphy faz uma afirmação que, para muitas pessoas, soa quase provocadora. Ser rico é um direito natural do ser humano. Não no sentido de luxo desenfreado, mas no sentido de viver com dignidade, provisão, tranquilidade e liberdade de escolha. Ele começa explicando que o dinheiro em si não é bom nem mal. O dinheiro é apenas um símbolo de troca, de movimento, de circulação de valor. O problema não está no dinheiro, mas na forma como as pessoas pensam e sentem em relação a ele. Murphy observa que muitas pessoas foram educadas desde cedo a associar dinheiro a algo negativo, ganância, corrupção, egoísmo ou culpa. Outras aprenderam que riqueza é privilégio de poucos ou resultado de sorte. Essas ideias, quando aceitas emocionalmente, tornam-se bloqueios subconscientes. Ele afirma algo muito direto: pobreza é uma doença mental aprendida. Isso não significa que a pessoa seja fraca ou inferior. Significa que ela foi condicionada a aceitar a escassez como algo normal ou inevitável. Murphy explica que a estrada real para a riqueza começa na mente. Enquanto a pessoa acreditar que não merece, que não pode ou que é errado prosperar, o subconsciente trabalhará para manter essa crença ativa. Aqui ele pergunta: por que você não possui mais dinheiro? E a resposta não está no salário, no governo ou na economia, mas nas ideias que você aceita como verdade. Ele afirma que dinheiro e vida equilibrada caminham juntos. Riqueza não é apenas acumular, mas ter o suficiente para viver com paz, ajudar outros e expressar seus talentos. O problema surge quando a pessoa luta internamente contra o próprio desejo de prosperar. Murphy alerta: nunca critique o dinheiro. Criticar o dinheiro é criticar um meio de provisão. Quando a pessoa fala mal do dinheiro, ela inconscientemente o afasta. O subconsciente interpreta isso como rejeição. Ele ensina que a atitude correta em relação ao dinheiro é vê-lo como um fluxo natural, algo que entra e sai, que circula, que serve à vida. Aqui ele compara duas atitudes mentais. Uma pessoa diz: nunca tenho dinheiro suficiente. Outra diz: sempre há provisão para minhas necessidades. Essas duas frases criam realidades completamente diferentes, mesmo que a situação atual seja a mesma. Murphy explica como o pensador científico encara o dinheiro, sem emoção negativa. Ele observa, calcula, planeja, mas não se identifica com medo ou culpa. Essa neutralidade permite decisões mais claras. Ele também aborda por que algumas pessoas não conseguem aumento de salário ou melhores oportunidades. Muitas vezes, internamente, elas se veem como indignas, inferiores ou com medo de se destacar. O subconsciente responde mantendo-as invisíveis. Outro ponto importante é a proteção dos investimentos. Murphy não fala apenas de dinheiro aplicado, mas de investimento mental, onde você investe sua atenção, seu pensamento e sua emoção. Medo gera retorno negativo, confiança gera expansão. Ele afirma algo fundamental: você não pode conseguir algo em troca de nada. A riqueza está ligada à contribuição. Quando a pessoa expressa seus talentos, oferece valor e confia no fluxo da vida, o retorno acontece. O capítulo caminha para um fechamento muito claro. Existe um suprimento permanente disponível. Não significa dinheiro infinito e imediato, mas um fluxo contínuo, quando a mente para de bloquear. Murphy encerra reforçando que a conquista da riqueza começa quando a pessoa decide, internamente, pensar como alguém que vive em provisão, e não como alguém condenado à falta. A reflexão final deste capítulo é direta e profunda. Você vê a prosperidade como algo natural ou como algo distante e proibido? Capítulo 11. O subconsciente como sócio em seu sucesso. Neste capítulo, Joseph Murphy faz uma mudança sutil, mas muito importante. Ele deixa claro que o subconsciente não serve apenas para curas ou questões emocionais. Ele pode e deve ser usado como um verdadeiro sócio na vida profissional, nos negócios e na realização de objetivos práticos. Ele começa redefinindo o que é sucesso. Para Murphy, sucesso não é apenas ganhar dinheiro ou ter reconhecimento externo. Sucesso é expressar plenamente seus talentos, sentir satisfação no que faz e perceber que está crescendo e contribuindo. Muitas pessoas fracassam profissionalmente não por falta de capacidade técnica, mas porque internamente esperam o fracasso. Elas entram em projetos já imaginando o erro, o prejuízo ou a rejeição. O subconsciente, fiel, trabalha exatamente nessa direção. Murphy relata vários casos de pessoas que transformaram completamente sua vida profissional ao mudar o diálogo interno.
Um deles é o de alguém que tinha um sonho claro, mas vivia dizendo a si mesmo que era impossível. Quando essa pessoa começou a afirmar com convicção tranquila que seu projeto já estava sendo guiado pela inteligência interior, as oportunidades começaram a surgir. Aqui ele enfatiza algo essencial: o subconsciente responde melhor a imagens do que a palavras. Um empresário que se imagina conduzindo reuniões com clareza, fechando bons acordos e tomando decisões seguras, cria internamente um padrão de sucesso que o subconsciente passa a executar. Murphy mostra como o subconsciente pode ser usado antes de decisões importantes. Em vez de forçar a mente racional até a exaustão, a pessoa pode apresentar o problema ao subconsciente e pedir orientação, especialmente antes de dormir. Muitas respostas surgem de forma inesperada no dia seguinte, como intuições claras ou ideias práticas. Ele conta o caso de um jovem que, aos 16 anos, transformou um fracasso inicial em sucesso justamente porque deixou de se identificar com o erro e passou a afirmar internamente que estava aprendendo e crescendo. O subconsciente reorganizou sua atitude, sua confiança e, consequentemente, seus resultados. Outro ponto importante do capítulo é a aplicação do subconsciente em negociações, vendas e liderança. Murphy afirma que as pessoas percebem estados mentais, mesmo que não saibam explicar como. Uma pessoa confiante, tranquila e segura transmite isso sem palavras. Esse estado vem do subconsciente. Ele mostra que muitos homens de negócios bem-sucedidos utilizam, conscientemente ou não, uma técnica simples: afirmar antes de dormir que o dia seguinte será produtivo, harmonioso e bem-sucedido. Isso cria um padrão mental que orienta decisões, comportamentos e reações. Murphy também relata o caso de alguém que desejava algo específico, uma oportunidade, um contrato, uma solução. E em vez de ficar ansioso, passou a afirmar calmamente que o subconsciente estava organizando tudo para o bem maior. O resultado veio de forma natural, sem esforço excessivo. O ponto central do capítulo é este: quando você trata o subconsciente como um aliado inteligente e não como algo distante, ele se torna um verdadeiro sócio. Ele orienta, ajusta, inspira e conduz. Mas Murphy faz um alerta importante: o subconsciente não pode trabalhar a favor de alguém que vive em conflito interno. Inveja, ressentimento, medo excessivo e dúvida constante sabotam o processo. Por isso, ele reforça a importância de manter estados mentais de cooperação, boa vontade e confiança. Ele encerra o capítulo reforçando que sucesso não é sorte, é alinhamento interno. Quando a mente consciente e o subconsciente trabalham juntos, a vida profissional flui com mais naturalidade. A reflexão final deste capítulo é simples e poderosa. Você tem tratado sua mente subconsciente como inimiga, como algo neutro ou como uma aliada inteligente no seu sucesso? Capítulo 12. Os cientistas utilizam o subconsciente. Neste capítulo, Joseph Murphy derruba definitivamente a ideia de que o subconsciente é algo apenas religioso, místico ou emocional. Ele mostra que grandes cientistas, inventores e pesquisadores utilizaram, consciente ou inconscientemente, exatamente os mesmos princípios que ele vem explicando desde o início do livro. Ele começa afirmando que toda grande descoberta nasce primeiro no plano invisível da mente, antes de se manifestar no mundo físico. Nenhuma invenção surge apenas do raciocínio lógico contínuo. Existe sempre um momento em que a mente consciente se aquieta e algo surge. Murphy explica que a mente consciente é excelente para analisar dados, estudar, comparar informações, mas ela tem limites. Quando esses limites são atingidos, é o subconsciente que entra em ação, conectando ideias, reorganizando informações e produzindo soluções originais. Ele cita casos de cientistas famosos que, após longos períodos de estudo sem solução, simplesmente entregaram o problema ao subconsciente. Eles pararam de forçar, dormiram, caminharam, relaxaram, e a resposta veio de forma inesperada, clara e prática. Aqui, Murphy deixa algo muito importante. O subconsciente não cria do nada, mas trabalha com tudo o que já foi aprendido, observado e experimentado. Ele reorganiza o material disponível de uma forma que a mente consciente não consegue fazer sozinha. Por isso, ele afirma que a preparação é fundamental. O subconsciente responde melhor quando a mente consciente fez sua parte, estudou, analisou, se dedicou. Depois disso, é preciso saber soltar. Murphy relata o caso de um naturalista que resolveu um problema complexo justamente quando deixou de pensar nele conscientemente. Outro caso é o de um médico que encontrou a solução para um problema de saúde ao confiar na inteligência interior durante o sono.
Ele também fala de cientistas que escaparam de situações extremas, como campos de concentração, guiados por intuições claras que surgiram do subconsciente. Essas intuições não eram palpites aleatórios, mas respostas profundas a estados mentais de confiança e preservação da vida. Aqui o autor ensina algo muito prático: como receber orientação do subconsciente. Primeiro, a pessoa deve formular o problema com clareza. Depois, afirmar internamente que a solução existe. E, por fim, relaxar, permitindo que o subconsciente trabalhe sem interferência. Murphy deixa claro que insistir, tensionar e forçar bloqueia a resposta. O subconsciente fala baixo, ele se manifesta quando a mente consciente silencia. Ele relata também casos curiosos, como o de alguém que descobriu onde estava um documento importante depois de pedir ajuda ao subconsciente antes de dormir. A resposta veio na forma de uma lembrança súbita, no momento certo. O segredo da orientação, segundo Murphy, é confiar na inteligência interior. Não se trata de adivinhação, mas de cooperação entre as duas funções da mente. Ele encerra o capítulo reforçando que cientistas bem-sucedidos não dependem apenas da lógica. Eles sabem quando pensar e quando parar de pensar. A reflexão final é poderosa. Quantas vezes você tenta resolver tudo apenas forçando a mente racional, quando poderia permitir que uma inteligência maior trabalhasse com você? Capítulo 13. O subconsciente e as maravilhas do sono. Neste capítulo, Joseph Murphy revela algo que passa despercebido pela maioria das pessoas. O sono não é apenas descanso físico, é um estado privilegiado de comunicação com o subconsciente. Ele começa explicando por que dormimos. O sono não existe apenas para recuperar o corpo. Ele existe porque a mente consciente precisa se aquietar para que o subconsciente possa atuar livremente. Durante o sono, a mente racional se retira do controle e a mente subconsciente assume o comando. Murphy afirma algo muito forte: oração é uma forma de sono e sono é uma forma de oração. Isso porque, quando a pessoa entra em um estado de relaxamento profundo, sem tensão e sem conflito, o subconsciente se torna extremamente receptivo às ideias impressas nele. Ele alerta para os efeitos alarmantes da falta de sono, não apenas físicos, mas mentais e emocionais. Pessoas privadas de sono tornam-se mais ansiosas, mais negativas, mais vulneráveis a pensamentos destrutivos. Isso acontece porque o subconsciente não recebe o período necessário para reorganizar a mente e o corpo. Aqui Murphy reforça: você precisa dormir mais e melhor. Mas dormir, segundo ele, não é apenas fechar os olhos, é adormecer corretamente. Ele explica que muitas pessoas vão para a cama carregando preocupações, ressentimentos, medos e discussões internas. Dormem com o problema na mente, e durante toda a noite o subconsciente trabalha exatamente nessa imagem negativa. Por isso ele ensina uma regra fundamental: nunca durma preocupado. Mesmo que o problema ainda não tenha sido resolvido externamente, a pessoa deve afirmar internamente algo como: meu subconsciente está cuidando disso agora. Murphy relata casos impressionantes de pessoas que foram salvas de acidentes, desastres e decisões erradas, porque confiaram na orientação subconsciente antes de dormir. O subconsciente continuou trabalhando enquanto a mente consciente descansava. Ele conta histórias de pessoas que resolveram problemas complexos durante o sono. Um famoso professor, por exemplo, encontrou a solução de um problema difícil ao acordar, sem esforço consciente. Outro escritor teve ideias inteiras estruturadas enquanto dormia. Esses exemplos reforçam uma ideia central: o subconsciente trabalha melhor quando não é interrompido pela ansiedade da mente consciente. Murphy ensina que antes de dormir, a pessoa deve formular claramente o desejo ou o problema, afirmar que a solução existe e então relaxar completamente. Não é repetir 100 vezes, é aceitar. Ele afirma que adormecer em paz é um dos maiores atos de sabedoria mental. Quando a pessoa dorme em paz, ela acorda com mais clareza, mais energia e muitas vezes com respostas inesperadas. O futuro, segundo Murphy, está sendo construído agora no subconsciente. O que você pensa e sente antes de dormir molda o que você viverá amanhã. Ele encerra o capítulo com uma síntese muito prática: escolha cuidadosamente seus últimos pensamentos do dia. Entregue seus problemas ao subconsciente. Confie no processo. Adormeça em paz. A reflexão final é direta e poderosa: com que estado mental você tem adormecido todas as noites? Capítulo 14. O subconsciente e os problemas conjugais. Neste capítulo, Joseph Murphy começa deixando algo muito claro: o casamento não começa no altar, começa na mente. Antes de duas pessoas se unirem externamente, existe uma união, ou um conflito, acontecendo internamente.
Ele explica que o subconsciente exerce papel decisivo tanto na escolha do parceiro quanto na qualidade da convivência. Muitas pessoas acreditam que deram azar no relacionamento, mas Murphy afirma que na maioria dos casos houve uma afinidade mental inconsciente. A pessoa atrai alguém que corresponde ao seu padrão interior de crenças, expectativas e sentimentos. Isso não significa culpa consciente, mas coerência mental. Murphy define o significado do casamento como uma união de mentes e propósitos, não apenas de corpos ou convenções sociais. Quando essa união é harmoniosa internamente, o relacionamento tende a fluir. Quando não é, surgem conflitos repetitivos. Ele explica que muitas pessoas desejam um parceiro ideal, mas internamente alimentam crenças negativas sobre relacionamento, como medo de traição, abandono, dominação ou sofrimento. O subconsciente responde a essas crenças, não ao desejo superficial. Por isso ele ensina como atrair o marido ou a esposa ideal. Não se trata de procurar externamente de forma ansiosa, mas de construir internamente a imagem mental do relacionamento desejado: respeito, afeto, parceria, diálogo. Quando a pessoa sustenta esse estado interior, o subconsciente começa a organizar circunstâncias compatíveis com ele. Murphy traz exemplos de mulheres e homens que viviam relações frustradas, até perceberem que carregavam padrões mentais negativos herdados da infância ou de experiências passadas. Quando esses padrões foram substituídos, o relacionamento mudou, ou um novo relacionamento surgiu. Aqui ele aborda um ponto delicado. Não é necessário errar 3 vezes para aprender. Muitas pessoas repetem os mesmos tipos de relacionamento porque não mudaram a imagem interna. Trocam a pessoa, mas mantêm o padrão. Murphy afirma algo muito importante: o divórcio começa na mente. Antes de qualquer separação formal, há separação emocional, mental e comunicacional. Críticas constantes, ressentimentos não resolvidos e silêncio emocional corroem a relação. Ele relata casos de esposas aborrecidas e maridos incubados, isto é, emocionalmente fechados. Em muitos desses casos, não havia falta de amor, mas excesso de pensamentos negativos não expressos de forma saudável. Um dos grandes erros, segundo Murphy, é tentar dominar o outro. Quando uma pessoa tenta impor sua vontade, cria resistência. O subconsciente do outro reage, mesmo que externamente ele se cale. Murphy ensina que a melhor forma de harmonizar um relacionamento é trabalhar a própria mente, não tentar consertar o parceiro. Quando uma pessoa muda internamente, o campo emocional do relacionamento muda junto. Ele recomenda que os casais rezem juntos, mas não no sentido religioso formal. Rezar juntos significa compartilhar estados mentais de boa vontade, perdão e intenção de harmonia. Antes de acusar, ele orienta: faça uma revisão dos próprios atos. Muitas vezes, aquilo que incomoda no outro é um reflexo de conflitos internos não resolvidos. O capítulo termina reforçando que o subconsciente responde ao clima emocional dominante no relacionamento. Se o clima interno é de crítica e medo, isso se manifesta externamente. Se é de compreensão e respeito, o relacionamento se reorganiza. A reflexão final deste capítulo é profunda e direta. Que imagens você tem alimentado sobre o seu relacionamento, ou sobre relacionamentos em geral? Capítulo 15. O subconsciente e a felicidade. Neste capítulo, Joseph Murphy começa com uma afirmação simples e ao mesmo tempo desconcertante para muita gente. A felicidade é uma escolha. Não uma escolha superficial, mas uma escolha mental profunda, repetida todos os dias. Ele afirma que ninguém nasce infeliz. As pessoas aprendem a serem felizes da mesma forma que aprendem hábitos, crenças e reações emocionais. A felicidade, portanto, não depende de circunstâncias externas, mas do estado habitual da mente. Murphy explica que muitas pessoas passam a vida inteira dizendo: eu seria feliz se tivesse mais dinheiro. Eu seria feliz se mudasse de cidade. Eu seria feliz se outra pessoa mudasse. Mas, segundo ele, esse raciocínio está invertido. A felicidade não é o resultado das circunstâncias. As circunstâncias tendem a refletir o estado mental dominante. Ele ensina que a felicidade precisa ser escolhida conscientemente. Isso significa decidir, internamente, cultivar pensamentos de paz, gratidão, confiança e boa vontade, independentemente do que esteja acontecendo no momento. Murphy afirma que a mente subconsciente responde rapidamente a estados mentais felizes. Quando a pessoa escolhe pensamentos construtivos, o subconsciente começa a organizar experiências compatíveis com esse estado. Aqui ele fala do hábito de ser feliz. Assim como alguém pode adquirir o hábito da reclamação, do pessimismo ou da ansiedade, também pode adquirir o hábito da serenidade.
Ele explica que pensamentos repetidos criam trilhas mentais. Quanto mais uma pessoa escolhe pensamentos negativos, mais automático isso se torna. Da mesma forma, quando ela começa a escolher pensamentos positivos, essa nova trilha se fortalece. Murphy deixa claro que felicidade não é ignorar problemas, mas não permitir que eles dominem o mundo interior. Uma pessoa pode enfrentar dificuldades sem perder a paz interior. Ele aborda a ideia equivocada de que felicidade depende de grandes conquistas. Ele cita exemplos de pessoas que alcançaram muito externamente e continuaram infelizes, porque internamente viviam em conflito. Um dos pontos mais importantes do capítulo é quando Murphy afirma que o obstáculo, na verdade, não existe. Muitas vezes aquilo que a pessoa vê como barreira é apenas uma construção mental, baseada em medo ou experiências passadas. Ele mostra que as pessoas mais felizes não são as que têm menos problemas, mas as que treinaram a mente para responder de forma equilibrada. Murphy ensina que desejar ser feliz é fundamental. Algumas pessoas se sentem culpadas por querer felicidade, como se isso fosse egoísmo. Ele afirma que a felicidade é um estado natural, quando a mente está em harmonia com a vida. Ele encerra o capítulo com um resumo prático. Escolha pensamentos que promovam paz, rejeite deliberadamente ideias destrutivas, cultive gratidão. Permita que a felicidade se torne um hábito mental. A reflexão final deste capítulo é direta. Você tem tratado a felicidade como algo distante, ou como uma decisão diária? Capítulo 16. O subconsciente e as relações humanas harmoniosas. Joseph Murphy amplia aqui o olhar para além do casamento e entra no campo das relações humanas em geral. Amizades, família, trabalho, convivência social. Ele afirma algo decisivo. As relações que você vive são reflexos do seu mundo interior. As pessoas costumam acreditar que o problema está nos outros. Murphy mostra que, na maioria das vezes, o conflito nasce da atitude mental com que a pessoa se aproxima dos outros. Pensamentos de desconfiança, crítica e ressentimento criam respostas semelhantes. Ele apresenta a chave mestra das relações felizes: pensar nos outros com boa vontade, não como ingenuidade, mas como postura mental. Quando a pessoa cultiva internamente respeito, empatia e compreensão, o subconsciente organiza encontros e interações mais harmoniosas. Murphy lembra a antiga máxima: a medida que você usa para os outros será usada para você. Isso não é moralismo, é lei mental. Pensamentos internos se projetam no comportamento, no tom de voz, nas atitudes sutis, e isso retorna. Ele relata casos de pessoas que se sentiam perseguidas no trabalho ou rejeitadas socialmente. Ao investigar, percebeu-se que elas alimentavam pensamentos internos de inferioridade, medo ou hostilidade. Quando esses padrões foram substituídos, o ambiente mudou. Um ponto forte do capítulo é a maturidade emocional. Murphy afirma que crescer emocionalmente significa assumir responsabilidade pelo próprio estado interior, em vez de reagir impulsivamente aos outros. Ele ensina a prática da empatia, tentar compreender o estado mental do outro sem necessariamente concordar. Isso dissolve conflitos internos e externos. O capítulo encerra reforçando que relações harmoniosas começam no pensamento silencioso que você mantém sobre as pessoas. O subconsciente cria pontes ou muros, conforme essas ideias. Capítulo 17. Como usar o subconsciente para perdoar. Aqui, Joseph Murphy entra em um dos temas mais libertadores do livro, o perdão. Ele afirma que a vida sempre perdoa, mas o ser humano muitas vezes não se perdoa, nem perdoa os outros. Murphy deixa claro: ressentimento é um veneno mental. Ele não pune o outro, ele corrói quem o sustenta. O subconsciente registra o ressentimento como um estado permanente de conflito, e isso se manifesta em ansiedade, doenças e bloqueios. Ele mostra que culpa é outro grande obstáculo. Pessoas que se sentem culpadas sabotam a própria felicidade e saúde. O subconsciente responde à culpa, mantendo a pessoa presa ao passado. Murphy relata casos extremos, inclusive de pessoas que cometeram crimes e conseguiram se reconstruir quando aprenderam a se perdoar. O perdão, para ele, é amor em ação. Ele ensina uma técnica prática: desejar mentalmente o bem à pessoa que causou dor. Não como aprovação do erro, mas como libertação interior. Quando o sentimento muda, o subconsciente solta o nó emocional. O capítulo termina com uma frase forte: compreender tudo é perdoar tudo. Quanto mais consciência, menos ódio. Capítulo 18. Como o seu subconsciente remove os obstáculos mentais. Neste capítulo, Murphy mostra que os maiores obstáculos da vida não são externos, são mentais.
Hábitos, medos, vícios e padrões negativos são construções do subconsciente e podem ser substituídos. Ele explica como hábitos são formados por repetição e emoção. Para destruir um mau hábito, não se luta contra ele, substitui-se a imagem mental que o sustenta. Murphy apresenta a lei da substituição. Toda vez que um pensamento negativo surgir, ele deve ser conscientemente trocado por um construtivo. Com persistência, o subconsciente aceita o novo padrão. Ele relata casos de alcoolismo, medo crônico e doenças persistentes que começaram a se dissolver quando a pessoa mudou a imagem mental dominante. A mensagem central é clara: perseverança. O subconsciente responde ao que é mantido com constância, não ao entusiasmo passageiro. Capítulo 19. Como usar seu subconsciente para afastar o medo. Joseph Murphy chama o medo de o maior inimigo do homem. Não o medo natural de proteção, mas o medo imaginário, antecipado, exagerado. Ele ensina um princípio simples: faça aquilo que receia. O medo se alimenta da fuga. Quando a pessoa age com coragem gradual, o subconsciente aprende que não há perigo real. Murphy relata casos de medo de palco, medo de fracasso, fobias diversas. Em todos, a solução veio quando a imagem mental foi substituída por uma de segurança e confiança. Ele explica que o medo anormal nasce da imaginação fora de controle. A mesma imaginação, quando disciplinada, dissolve o medo. O capítulo termina com um convite claro: liberte-se de todos os seus medos, começando pelos pensamentos que o sustentam. Capítulo 20. Como permanecer sempre jovem de espírito. No último capítulo, Joseph Murphy encerra o livro com uma mensagem poderosa: a mente não envelhece. O que envelhece é a atitude mental. Ele afirma que muitas pessoas envelhecem no pensamento antes de envelhecer no corpo. Acreditam que já passaram da idade, que não podem aprender, mudar ou contribuir. O subconsciente aceita essa ideia e o corpo acompanha. Murphy mostra que a velhice pode ser a madrugada da sabedoria, não o fim da vida. Pessoas que mantêm a mente ativa, curiosa e aberta permanecem jovens de espírito. Ele relata casos de pessoas com idade avançada que iniciaram novos projetos, trabalhos e aprendizados, simplesmente porque se recusaram a aceitar limites mentais. O segredo da juventude, segundo ele, é ter uma visão, um propósito. O subconsciente responde àquilo que dá sentido à vida. O livro se encerra reforçando que a vida é contínua, criativa e renovável, desde que a mente não se torne prisioneira de crenças limitantes. A reflexão final é profunda e definitiva. Você está envelhecendo no corpo ou apenas no pensamento? Resumo final. Ao final de O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy deixa uma mensagem única. O subconsciente é um servo fiel. Ele não decide por você. Ele executa aquilo que você aceita como verdade. Pensamentos tornam-se hábitos. Hábitos tornam-se caráter. Caráter torna-se destino. A pergunta que fica não é se isso funciona. A pergunta é: o que você vai escolher imprimir na sua mente a partir de agora?